E a pergunta que nós temos aqui hoje foi enviada por um pai que escreveu o seguinte: Oi, doutor Estevão. Eu tenho um filho de 6 anos que, de maneira geral, é muito inteligente e comportado. O problema dele é que sempre que algo não sai do jeito que ele quer, ele tem uma reação emocional muito forte e fica totalmente descontrolado. Por que ele é assim? O que eu posso fazer para ajudar? Bom, esse pai então tem um filho que ele percebe que, de forma geral, é uma criança com bom desenvolvimento. Ele diz aqui que o filho é inteligente e comportado. No entanto, essa criança parece ter um problema de regulação emocional e, mais especificamente, uma dificuldade relacionada à tolerância à frustração. E se você já assistiu aqui os nossos episódios anteriores, você já deve ter visto que em outras oportunidades eu mencionei como a regulação emocional, ou seja, essa capacidade de entender as nossas próprias emoções, de lidar com as nossas próprias emoções, é uma competência muito complexa e que é realizada no cérebro por vários circuitos, mas que está relacionada principalmente com uma região chamada córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é uma região do cérebro que fica aqui na frente, logo atrás da nossa testa, e é uma região do cérebro que tem um desenvolvimento mais lento. Existem muitos estudos e evidências que mostram que o córtex pré-frontal vai se desenvolvendo ao longo de toda a infância, ao longo também de toda a adolescência, e essa região só atinge a maturidade completa no início da idade adulta. Então, como a regulação emocional, a capacidade de lidar com as nossas emoções, depende de um córtex pré-frontal amadurecido, nós podemos concluir, então, que essa competência leva tempo para ser desenvolvida. E é natural, então, que as crianças, muitas vezes, não saibam lidar com o sentimento de perda, com o sentimento de frustração, com a raiva, com a agressividade. Isso também acontece com os adolescentes e acontece também com nós adultos. Agora, na infância isso é muito comum, na adolescência também isso é mais comum, porque o cérebro está passando por esse processo lento de maturação, esse processo ao longo do qual os circuitos vão sendo construídos e os circuitos vão se refinando. Então, em primeiro lugar, o que nós temos que entender é isso. É normal que as crianças não lidem com a frustração de maneira tão eficiente quanto nós adultos geralmente lidamos. Geralmente, nem sempre, mas geralmente lidamos. Agora, existem casos realmente nos quais você tem uma criança que reage à frustração, melhor dizendo, de maneira abaixo do que o que seria esperado para aquela idade. Ou seja, mesmo que nós saibamos que uma criança de 6 anos não vai ter uma capacidade total de controlar os seus sentimentos, existem algumas crianças de 6 anos que têm essa competência ainda menos desenvolvida, têm uma tolerância à frustração ainda menor do que a que seria esperada para aquela idade. E existem vários fatores que podem explicar por que isso acontece. Existem, por exemplo, os fatores genéticos. As pessoas chegam ao mundo trazendo cargas genéticas únicas e diferentes umas das outras. Então, algumas pessoas nascem com um cérebro que é naturalmente mais reativo, mais difícil de controlar, e outras já nascem com um temperamento um pouco mais calmo, um pouco mais brando. Existe até um episódio anterior aqui do nosso programa, no qual eu falei sobre essas diferenças de temperamento e como a ciência explica a existência de tantos temperamentos diferentes. Então, nós temos que lembrar que existem diferenças genéticas entre as crianças. Além disso, existe a questão dos fatores ambientais. Algumas crianças podem ter tido menos oportunidades de aprender como lidar com as próprias emoções, e aí essas crianças vão ter menos tolerância à frustração. Aquela criança que sempre recebe tudo o que ela quer na hora que ela quer, ela não é exposta à frustração. E se ela não é exposta à frustração, ela não desenvolve a sua capacidade de lidar bem com a frustração. É um raciocínio bem simples quando a gente para pensar sobre isso. E por isso também eu sempre insisto que é importante que os pais evitem a superproteção. Porque quando nós superprotegemos os nossos filhos,
nós impedimos que eles desenvolvam essa inteligência emocional, essa capacidade de lidar com as adversidades que a vida coloca. Então nós temos aí fatores ambientais que podem contribuir para esse comportamento que o pai coloca aqui nessa mensagem, essas explosões emocionais diante da adversidade e diante da frustração. Mas esse pai pergunta aqui também o que ele pode fazer para ajudar o filho. E existem basicamente 4 coisas que esse pai pode implementar aqui na rotina dele. E se você também tem um filho ou uma filha com o mesmo problema, com as mesmas dificuldades, você também pode tentar aí na sua casa e é uma boa prática que pode ajudar o seu filho. A primeira coisa que nós devemos fazer quando nós temos uma criança que não lida bem com a frustração e essa criança está tendo uma explosão emocional porque algo não saiu do jeito que ela queria, a primeira coisa que tem que ser feita que você tem que fazer como pai ou como mãe, é manter a sua calma. Se você também se irrita, se você também sai do seu eixo, você acaba reagindo à criança que já está em um modo reativo. Então, ou seja, a criança já está em um mau momento e aí você acaba perdendo o controle e grita com a criança e a criança então acaba ficando ainda mais emocional e a situação vai ficando cada vez mais dramática. Então, a primeira coisa é não cair nessa armadilha, não retroalimentar esse ciclo de raiva, de agressividade, de irritação, mas sim tentar quebrar esse ciclo tendo uma reação oposta da criança inicialmente. Mantenha a sua calma e entenda que a criança está reagindo assim por causa de uma dificuldade que ela tem de lidar com aquela situação com a qual ela está se deparando naquele momento. Em segundo lugar, tente entender quais são as causas imediatas daquela reação e talvez até as influências fisiológicas. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: muitas vezes as crianças ficam mais reativas, mais frustradas, mais emocionais quando elas estão cansadas, ou quando elas estão com fome, ou quando elas estão doentes. Existem estudos que mostram que o nível de glicose no sangue influencia de maneira muito direta a maneira como as crianças lidam com a frustração. Isso acontece conosco também, nós que somos adultos. Quando nós estamos cansados, estamos com fome, nós ficamos mais irritadiços e não há por que esperar que com as crianças isso seja diferente. Então, entenda o momento do seu filho. Será que ele está reagindo assim porque está cansado, porque está com fome, porque está superestimulado e precisa então de um momento um pouco mais calmo, um momento um pouco mais sereno? Em terceiro lugar, depois que você entendeu essas necessidades e, de acordo com cada situação, você ajudou a sanar essas necessidades, busque praticar com seu filho a sintonização emocional, a sintonia emocional. O que isso significa? Se o seu filho está frustrado, ele está irritado, mostre para ele, através do seu próprio comportamento verbal e não verbal, que você entende o que ele está sentindo. Então imagine uma criança que está tentando montar um brinquedo e ela não está conseguindo montar o brinquedo, então ela começa a ficar irritada. Você pode chegar lá e pegar esse brinquedo e falar: olha, nossa, realmente esse brinquedo é muito difícil de montar, eu entendo que isso aqui pode ser realmente muito frustrante, eu sei porque você está irritado, porque eu estou tentando aqui e realmente é muito difícil. Se você faz isso e você modula a sua voz e modula a sua expressão facial para mostrar que você também está um pouco frustrado com aquela situação, você pode sinalizar para a criança que você entende o que ela está sentindo. Isso é uma forma de você se conectar com a criança. E a partir do momento em que a criança sente que aquela emoção dela está sendo compreendida, ela se torna mais aberta para se comunicar com você, se conectar com você e ouvir o que você tem a dizer. É totalmente diferente de você chegar lá e simplesmente falar o seguinte: larga isso, não fique assim, é bobagem, esse brinquedo é uma bobagem, vai fazer outra coisa. Quando você faz isso, você não mostra para a criança que você entende o que ela está sentindo, você não se conecta com ela. Então, a melhor estratégia é se conectar com a criança. Depois que você se conecta à criança, você pode utilizar o seu próprio comportamento como um exemplo do que ela pode fazer nessa situação. Você pode falar o seguinte: quer saber? Vamos deixar esse brinquedo aqui de lado
e vamos nos acalmar, e quando nós estivermos mais calmos, nós vamos voltar aqui e tentar de novo com a cabeça um pouco mais fria. Então, ou seja, você se conectou emocionalmente com a criança, e depois que você estabeleceu essa conexão por meio da empatia, por meio da sintonia emocional, você utilizou o seu próprio comportamento para dar um exemplo da melhor maneira de lidar com aquela situação. E posteriormente, quando tudo isso já tiver passado, quando a criança estiver de bom humor, quando ela estiver em um momento de mais calma, de mais serenidade, você pode retomar o assunto e conversar com ela, agora em um momento de maior calma e diálogo, sobre aquela situação que aconteceu. Você pode falar assim: filho, você lembra hoje mais cedo, quando nós estávamos na sala e você se irritou com aquele brinquedo? Eu sei como você se sentiu e eu sei que às vezes, quando as coisas não saem do nosso jeito, nós podemos ficar bravos e irritados. Mas quando isso acontece, em vez de gritar, em vez de chorar, em vez de quebrar as coisas, nós temos que fazer aquilo que nós fizemos naquela hora. Nós temos que deixar aquele assunto de lado, esfriar a cabeça e voltar depois. Então, ou seja, o que você faz aqui nesse exemplo que eu estou te oferecendo é aproveitar um momento de calma para revisitar aquela memória e utilizar aquela memória como uma oportunidade de aprendizagem. Você vai ensinar o seu filho a olhar para trás, agora de forma mais calma, de forma mais serena, e entender melhor o que aconteceu ali. E você também pode usar isso para prevenir outras situações no futuro. Se o seu filho, por exemplo, vai ter um jogo de futebol e você sabe que quando ele perde no futebol ele fica muito irritado, você pode prepará-lo com alguns dias de antecedência. Você pode dizer o seguinte: olha, esse final de semana você vai jogar futebol e você sabe que quando a gente joga futebol, às vezes a gente ganha e às vezes a gente perde. E ganhar é muito bom, a gente comemora com os nossos amigos, mas se você perder, é importante que você saiba manter a sua calma. Mesmo que você fique irritado, vá para o seu canto, beba uma água, sente um pouquinho ali na arquibancada, acalme-se, mas não fique muito bravo, não deixe a raiva tomar conta de você. E à medida que você vai fazendo essa preparação, você permite que essa criança chegue naquele momento de potencial frustração, já com uma ideia do que pode acontecer e uma ideia de como ela pode agir se aquilo realmente acontecer. Então, essa questão da regulação emocional diz respeito a uma competência que é complexa e uma competência que depende de uma circuitaria cerebral que demora anos e décadas para se desenvolver. Mas nós devemos esperar que a cada idade a criança seja um pouquinho melhor para lidar com as suas próprias emoções. E se uma criança está lidando com as suas emoções de uma maneira abaixo daquela que poderia ser alcançada em uma idade específica, utilize essas estratégias. Mantenha a calma, observe as outras variáveis que podem estar influenciando aquele comportamento, conecte-se emocionalmente com a criança e utilize essa conexão para ensinar competências efetivas de soluções de problemas e, por fim, converse com a criança, depois de uma situação de frustração ou antes de situações de possível frustração. Os efeitos dessas técnicas não são imediatos. Como eu falei, esses circuitos demoram anos e décadas para serem formados. Mas se você mantiver essa prática de forma consistente, eu tenho certeza de que pouco a pouco você vai começar a notar esses resultados e equipar o seu filho com a inteligência emocional que ele precisa para construir a sua vida adulta. É isso, essa é a resposta que eu quero oferecer para esse pai e a mensagem que eu quero deixar para todas as mães e todos os pais que possam estar enfrentando uma situação semelhante. No mais, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima semana.